Estamos novamente apresentando o programa Mercado Imobiliário. Ele é transmitido através do canal 3 da NET, 508 da Vivo e através do www.tvguarulhos3.com.br. Estou muito contente em apresentar novamente esse programa. Recebo aqui nos estúdios da TV Guarulhos o meu amigo Ronel Barbosa, corretor de imóvel, palestrante, e assim, se eu continuar a falar tudo que esse homem faz, eu vou no programa inteiro. Ronel Barbosa, 17 anos de profissão, um excelente corretor de imóvel, representante realmente da nossa categoria, briga pela nossa profissão, né? Ronel, muito obrigado por você vir participar do programa Mercado Imobiliário. Humberto, primeiramente, nosso gratidão, né, pela oportunidade de estar no seu programa. Parabéns pela iniciativa de criar esse espaço e dar esse espaço, não só a nós, mas a tantos outros que vão sentar aqui também e vão poder contar um pouquinho da história. Particularmente, ser corretor de imóveis é diferente de estar corretor de imóveis. E é uma profissão que tem grandes desafios, mas traz também para nós muitas experiências, muitas coisas fantásticas. Nosso muito obrigado, Humberto. Eu acho legal, Ronel, porque assim, eu costumo dizer, alguns anos de experiência, né, Sim. Ronel? E a gente costuma dizer que o corretor de imóvel, o início dele, quando ele se propõe a ser corretor de imóvel, eu tive aqui a visita do meu amigo Roberto Tucunaga, a qual eu agradeço. Robertinho. Nosso amigo, um excelente profissional. Gosto muito do Roberto. E que muito tem alavancado a profissão de corretores de imóvel. E ele disse que ele tinha pouco tempo, mas é assim, em tão pouco tempo de mercado, ele já é um cara que está no topo das empresas imobiliárias em Guarulhos. E a gente costuma dizer que o corretor de imóvel, onde ele começa a sua profissão? Ele começa em casa. Ele começa com amigos, ele começa com vizinhos, ele começa com parentes. A entrega de cartão dele, a divulgação e o relacionamento que ele tem dentro da sua região é muito importante para que ele comece a iniciar um profissionalismo correto, né? Ronel, eu queria que você dissesse para mim o seguinte, como é que se deu o teu ingresso no mercado imobiliário? Então, Humberto, nós viemos da indústria médico-odontológica e atuamos lá por 17 anos até o 2002. E aí eu mudei da Grande São Paulo para a cidade de Guarulhos, até por opção, porque estava muito próximo de nós. Zona Norte de Guarulhos estava muito próximo. E aí ao ingressar aqui, bem o que você falou, eu buscando contatos com pessoas, eu conversava com um ilustre amigo, Gasparino Romão Filho. Falei, poxa, estou precisando de uma oportunidade de trabalho e tal. E ele me indicou alguns amigos do mercado imobiliário. Falei, eu tenho certeza que acho que lá você vai estar bem. Você é desenvolto, você tem conhecimento e eu acho que a gente pode agregar. E assim eu participei numa oportunidade, eu não conhecia nada do meio, a não ser comprado imóvel, eu tinha comprado alguns imóveis durante a minha caminhada, e eu participei de um jantar, onde tinha lá donos de imobiliárias. E no meio do network, na troca de cartões, cartão aqui, cartão lá, conheci o Cláudio Donegatti, estava lá nesse dia, conheci Emerson Fittipaldi, Márcio Leiteiro, entre os tantos que estavam lá que eu recordo agora. E aí na troca de cartões o pessoal falou, pô, vem tomar um café comigo e eu acho que dá pra gente bater um papo, se ajustar. E assim deu-se o início desse namoro, noivado e esse casamento que já se perfaz por 17 anos. Legal, né, Ronel? A gente sabe, o Ronel é meu amigo particular, ao qual eu tenho um respeito muito grande, não só como pessoa, como ser humano que é, porque tem um trabalho, uma caravana de assistência a moradores de rua, ao qual realmente eu tiro o chapéu, porque esse homem tem um coração, eu brinco e falo, o Ronel não tem nada de órgão aqui, ele só tem coração. Isso é muito importante. Faz as suas intermediações também com segurança, com profissionalismo. Tiro o chapéu para você, viu, meu amigo? Humberto, deixa eu te falar. Eu agradeço. Pode falar. Não, eu agradeço. Eu nem precisava citar essa informação. Eu entendo o seguinte, em tudo que nós fizermos na vida,
seja qual for a atuação, e no caso nosso, no mercado, eu até hoje brinco que eu me intitulo ser um broker hunter, um caçador de negócios. Eu tenho que priorizar sempre o ser humano. Eu tenho sempre de um lado o comprador, do outro lado o vendedor, ou o investidor e o comprador e assim por diante. E em meio a tudo isso, a vida não é só nos realizarmos profissionalmente, ganharmos dinheiro, isso é fundamental, importante, mola propulsora. Mas eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não sabem o que fazer com a quantia de dinheiro que ganha, além dos investimentos todos. E aí eu buscando respostas para vidas de muita gente, eu falei, puxa vida, tem tantas ações sociais que dá para fazer um trabalho magnífico. E eu, há 7 anos, resolvi abraçar essa caravana, como você intitulou, com alguns amigos, e isso me faz ser uma pessoa melhor a cada dia. Ronel, fala para mim. Ele é bem modesto e humilde, viu, pessoal? Fala para mim, qual que é a sua área de atuação no nosso mercado? Humberto, como eu falava há pouco para você, eu tive uma escola maravilhosa. Eu tive uma escola muito boa, onde o professor Manuel Leiteiro pegou na minha mão e literalmente me ensinou a ser um profissional na corretagem de vendas. E eu ficava às vezes até um pouco chateado, porque ele falava, pô, cadastrou? Deixa eu ver aqui a ficha, né, do tempo da fichinha. E, precisa voltar lá, precisa corrigir isso, fazer aquilo. E ele me fazia desafios diários. O que você já conseguiu alugar? Tal coisa. O que você já conseguiu vender? Eu vendi uma kitnet, vendi um apartamentinho em 2 dormitórios. Então, agora vamos tentar aprender um de 3 dormitórios. Agora vamos tentar um de 4 dormitórios. E o tentar virava venda, porque era um desafio que ele lançava, e eu adoro o desafio. E assim eu fui passando por todos os setores, né, de todos os imóveis, depois um pouquinho do industrial, de galpões, depois de áreas. E aí, passados os anos, eu resolvi ter o meu próprio escritório, montei a Ronel Imóveis Limitada, tive minha equipe, tive uma estrutura ali no centro, próximo ao fórum, e ali atuei por alguns anos. Depois entendi que poderia trabalhar sozinho. E de lá para cá, eu investi um pouco mais na carreira, eu estudei bastante, eu fui buscar em São Paulo, na Grande São Paulo, não que Guarulhos não pudesse ter as ferramentas necessárias. O CRES, nós temos o CRES aqui, uma delegacia, que nos dá bastante bagagem, mas eu entendi que eu podia buscar cursos fora. E eu participei de cursos extras, desde Sebrae, de Senac e outros complementares, e me especializei numa coisa chamada Broker Hunter. Hoje a gente tem uma especialidade, eu não quero tocar muito, senão de repente você vai fazer essa pergunta para frente. Hoje a gente faz compra, venda, locação, faz fundos de comércio, talvez você possa perguntar. A gente faz outros tipos de intermediações, loteamentos, implantação e incorporação. Você me falou de uma pessoa que eu tenho um grande carinho, mas muito grande carinho e respeito por ele. É legal você trazer aqui, Humberto. Dias Leiteiro. Isso aí. Gostaria de te convidar para também que você pudesse, numa outra oportunidade, viesse ao meu programa. Eu vendi essa semana uma propriedade e esta propriedade era do seu Manuel Leiteiro. E o proprietário disse para mim o seguinte, Humberto, você me vendeu esta propriedade há 32 anos atrás. Vou repetir para vocês. Era do seu Manuel Leiteiro, vendi para um cara que é meu amigo hoje, há 32 anos atrás. O seu Manuel morou, hoje eu não sei onde ele mora, em qual bairro ele está, mas ele morou na Vila Galvão. Então, já bebeu água de Vila Galvão, né, seu Manuel? Eu espero você aqui. Proprietário hoje da Steiner, uma das maiores imobiliárias que nós temos na cidade. Referência profissional para que muita gente saiu de lá profissional. Eu acho fantástico essa pessoa. Um abraço, seu Manuel. Ronel, você falou realmente, antecipou a minha pergunta, poxa, mas eu vou voltar a fazer a pergunta para você. Desculpa. Imagina. Estou tentando me conter. Você trabalha com fundo de comércio. Essa especialidade aqui na nossa cidade, são poucos profissionais que têm essa expertise. Me fala um pouco agora do que esse relacionamento e intermediação de fundo de comércio e correlatos. Humberto, o fundo de comércio era o antigo passo-ponto. Nós vimos assim nas lojas, né, nos comércios gerais, assim, quando a pessoa estava descontente por um motivo ou outro, vou passar o ponto. Então, o motivo era a saúde, o motivo era a briga de sócio, o motivo é porque a pessoa investia e não conhecia do negócio em si, e ele então se perdia na administração e o negócio não ia para frente. Então, ele entendia que era melhor passar o ponto.
Eu entendendo essa situação, porque outrora eu também, quando saí da indústria, eu capitalizei uma quantidade de grana e falei, eu quero montar um comércio meu. E eu montei 2 negócios. Eu já tive uma dental e eu tive um pet shop, para quem não sabe. Então, mas eu não tive todo o acervo de conhecimento que hoje um Sebrae, por exemplo, nos dá como ferramenta. Então eu fui procurar entender, quando a gente erra, e a gente já errou bastante, a gente vai procurar entender quais são as ferramentas necessárias para a gente não errar mais. E o que eu mais observava, e eu vi um programa, um dos seus programas, onde o Roberto Kunaga falava da importância da documentação para o investidor ou para o comerciante tem uma preocupação muito grande, porque assim, não é fácil ter um comércio de portas abertas, manutenção, despesas, entradas, saídas, o turnover de funcionários. E a gente foi atrás dessas informações e buscamos e entendemos. Então, quando se fala de vender um fundo de comércio, vamos dar um exemplo mais claro, para ficar mais claro. Vamos vender uma padaria. Padaria é um fundo de comércio. Vamos vender um estacionamento. Eu vou vender uma lanchonete, um restaurante, uma lotérica, enfim, são diversas situações, diversos campos. Então, o profissional desta área, ele tem que ser praticamente, eu vou brincar aqui, ele tem que ser quase que o consultor e o padre da pessoa. Porque tem que saber a verdade, tem que saber a verdade, a pessoa não pode mentir para nós, como um advogado, né, tem essa função. Então, o que acontece? Ele tem que sentar com aquele empresário e dizer, olha, estou aqui para te ajudar. Acima de tudo, sou corretor de imóveis, credenciado e tenho essa especialização. Então, eu preciso que você me mostre o seu ativo, o seu passivo, para que eu possa entender. E, em cima disso, mensurar qual é o valor desse imóvel para o mercado, não do imóvel físico, do fundo de comércio que está instalado lá. Alguns têm a propriedade junto, e aí esse valor multiplica-se por N vezes. Não sei se foi claro, Humberto. Foi sim, com certeza. Até em toda intermediação imobiliária, eu costumo dizer que o corretor de imóvel, além de tudo, ele é um psicólogo. Porque ele acaba ajudando e orientando as famílias numa separação, num inventário, porque também a propriedade, você tem que ter um respeito muito grande, o profissional, para fazer uma avaliação, para pegar um imóvel, para vender, para alocar. Por quê? Porque aquilo é patrimônio de família. Tem o suor do trabalhador. Nada vem de graça. O imóvel não veio de graça, né? Então, é muito importante que tenha realmente um corretor credenciado, no caso de comércio, com expertise como o Ronel tem, para que ele possa te orientar na melhor transação imobiliária que você possa fazer dentro do seu comércio. Né? Eu acho muito legal isso. Ronel, você atua também junto com construtoras, né? Com incorporação, com investimento. Me fala um pouco do que você acha das construtoras na nossa cidade. Humberto, é interessante essa sua fala, porque assim, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre falava, eu não consigo ficar pensando na mesma caixinha. Eu penso no macro e não no micro. Eu lembro da fala, por exemplo, do colega Roberto Kunaga, que passou aqui e disse assim, puxa vida, a crise bateu a porta, ou no país, ou na nação, e eu tive que me reinventar. E ele teve que procurar novas alternativas e ele foi lá para a carteira locatícia. Da mesma forma eu fiz, quando as coisas modificaram o cenário, eu falei, eu tenho que beber outras fontes. Então eu fui buscar parceiros, né, que me apresentaram grandes construtoras e eu tive o prazer de sentar com algumas grandes construtoras do país, por que não? Eu ia falar São Paulo, mas é do país. E ali eu fui entender como funciona. E olha que importante, Humberto, porque para sentar com eles, a gente primeiramente precisa conhecer o que é uma matrícula, o que é um IPTU, o que é uma planta quadra. A gente precisa entender qual é o zoneamento daquele setor para saber, junto depois com arquitetos, engenheiros, quantas vezes eu posso construir, né, para que eu possa formar o tal do VGV. O que é o VGV? Valor Geral de Vendas. A construtora só compra ou incorpora, seja qual for o imóvel, se ele entender que fora, na venda ou na incorporação, que o VGV vai dar um lucro no mínimo. Resultado hoje, 25% líquido, senão eles não vão aportar esse dinheiro. Então, a gente foi estudar tudo isso e eu vejo, respondendo a sua pergunta, de uns 10 anos para cá, se eu não me engano, a gente que conhece bem Guarulhos, a gente viu quantos prédios surgiram, quanta gente entrou aqui, né? Tecnisa veio para cá,
enfim, Vegos. a Cury, a Vegos. E mais as que estão no nosso quintal, sempre foram do nosso quintal, né? Que coisa maravilhosa. Nós estamos falando aí da Vila Galvão, que estrutura linda, que é aquele prédio amável que tem ali próximo, né, de vocês, e outros tantos. Tem construtores da região, hoje nós temos construtores de Guarulhos, que também faz belíssimos trabalhos, belíssimas obras, com arquitetura moderna. Então, assim, Guarulhos vem numa crescente. Nós que conhecemos Guarulhos, eu que lembro de Guarulhos, que eu morei na base aérea de Cumbica, lá atrás, e brincava na rua, pegava certos bairros que a gente jogava voleibol. Hoje você já não tem mais campo de futebol, não tem mais áreas, porque todas as áreas, os corretores estão atrás para poder ofertar. Olha só, Ronel, você fala o que é a profissão, a sua profissão, corretor. Eu costumo dizer sempre que eu tenho muito orgulho de ser corretor de imóvel. Volto a dizer, eu sou um dos CRECs mais antigos atuantes dentro do nosso município. E tenho orgulho de ser corretor de imóvel. Defendo, brigo por corretor de imóvel. Porque acho que é uma profissão que, onde tudo começa dentro do município, ele começa na mão de um corretor de imóvel vendendo um terreno. E através disso, vem engenheiros, arquitetos, projetos, impostos, vem o tijolo, vem o ferro, vem o cimento, vem o azulejo, Olha quanto dinheiro gira na nossa cidade através das mãos de um profissional chamado corretor de imóvel. Então eu tenho orgulho de fazer parte desta categoria. Ronel, foi muito importante você falar de documento, porque assim, eu quero convidar o doutor Ricardo Kais para que ele faça, Legal, hein? venha aqui me dar uma entrevista sobre todos esses assuntos. E já vou sugerir para você, viu, doutor? Faça um curso rápido de conhecimento de documentação imobiliária para corretor. Porque é muito importante, antes de qualquer coisa, o corretor conhecer o que é documentação imobiliária. Como se faz um contrato imobiliário. Como se analisa uma matrícula. Isto é muito importante para o corretor de imóvel. Então, doutor, está convidado, hein? Conto com você aqui. Ronel, vamos lá. Na tua interpretação, querido, como é que você vê o nosso mercado imobiliário de hoje? Humberto, eu vou pegar o final da sua fala para complementar aqui. O profissional, é muito fácil dizer assim, o mercado está difícil, o mercado está complicado, o mercado não está girando, as coisas pararam. É interessante porque quem anda por esse mundo afora, por Guarulhos, por São Paulo, a gente vê que sempre tem bons profissionais vendendo. As coisas vão acontecendo. Você falava num dos seus programas, não recordo se foi no primeiro que você fez, naquela entrevista maravilhosa com o nosso presidente do Crécio, o delegado, desculpa, do Crécio, o Donizete, você falava de 40% de volume de vendas no primeiro semestre de imóveis lançamentos. Então, sempre tem algum colega vendendo. Agora, é um conjunto. O profissional que não se qualifica, o profissional que não estuda, o profissional que não busca alternativas, dificilmente vai ter coisas para fazer. Porque passou aquela fase, Humberto, daqueles corretores da geração antiga que ficava sentado atrás de uma mesa, lendo o jornal, fazia o anúncio no jornal e esperava que a coisa acontecesse. Hoje, e que o telefone tocasse, né? Era fácil. Nós, você, eu, pegamos fases de vender 7, 8 imóveis no mês. Hoje, se você não se reinventar, fica muito difícil. Então, voltando à sua pergunta, eu entendo que o mercado está novamente ficando positivo. Eu ouço por onde passo, todo mundo já realizando bons negócios. Essa semana mesmo eu estive numa imobiliária de Guarulhos, a gente não pode ficar fazendo propaganda, e ele me falou, mês passado a gente oferiu 7 milhões e pouco de venda. Isso é legal. Se é de amigo, pode, viu, Ronel? Mas eu não sei se ele autorizou. Ele vai vir aqui, com certeza você vai convidá-lo, ele vai vir aqui e ele fala. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. O mercado, de uma forma geral, sempre teve altos e baixos. Em 17 anos eu vi muitas coisas, eu tive fases áureas e fases difíceis, mas a gente tem que se reinventar. Eu acho que está aí uma das coisas legais que eu vi na entrevista do Roberto Kunaga, foi quando ele falou, olha, a coisa ficou estranha, eu me especializei na locação e formei uma carteira. Isso é importante. E ele sobreviveu. Então, dá pra gente se virar sim, dá pra fazer a coisa acontecer. Responde rápido pra mim. Que dica você daria para quem está procurando um imóvel, para comprar ou para alocar? Legal, legal. Eu vejo, Humberto, hoje assim, com a tecnologia, com o implemento da tecnologia, o cliente ficou... Ele está
dotado de todas as informações antecipadas. Acabou aquela coisinha do corretor contar a historinha da carochinha. Então ele vai na internet, ele vai no Facebook, ele vai no Instagram, ele vai em muitas imobiliárias, levanta todas as informações necessárias e quando chega em você, ele está com tudo prontinho, ele fica esperando. Ele tem mais informação que você. E a gente diz, não, que esse imóvel, tal, se o senhor não comprar, vai vender, porque o fulano de tal está com a proposta. Ele fala, campeão, deixa eu falar para você, campeão, é seu, Humberto. Deixa eu falar para você, cara, eu quero comprar o imóvel. Então, o que a gente precisa saber? Corretor, corretora, parceiro, parceira, porque é assim que a gente tem que se tratar. Parceiro, parceira, aqui ninguém é inimigo de ninguém. É um dando a mão pro outro para que a gente, nossa classe seja respeitada, tá? Então, assim, o corretor tem que ter todas essas ferramentas. Como é que eu vou ofertar? Então, se eu fizer, por exemplo, um bom anúncio, se eu tiver o cliente na minha frente, eu tenho que saber dele, pelo menos em perguntas e respostas, qual é a sua condição. O senhor trabalha? Que empresa o senhor trabalha? O senhor trabalha registrado? É autônomo? O senhor declara imposto de renda? Então, eu preciso fomentar informações necessárias. O senhor já fez, junto a um agente financeiro, uma pesquisa para saber qual o tamanho do aporte que o senhor pode fazer de investimento? E a pessoa fala, o quê? Não entendi nada. Para aí, ó, eu tenho um agente parceiro que eu vou colocar as suas informações na mão dele, é uma pessoa séria, porque a gente tem que ter esse parceiro, não dá para trabalhar sem eles. E aí você vai fazer o tal do simulado. Feito o simulado, fica mais fácil para o corretor não perder tempo, porque antigamente o corretor pegava o cliente, punha no carro e saía batendo na cidade. Hoje não dá, tempo é dinheiro e custa. Então, vamos lá, informações básicas, uma pesquisa. Qual é a sua ideia, o que o senhor busca, que tamanho de investimento. Às vezes a pessoa sonha. Eu lembro, posso contar um caso? Dá tempo, Humberto? Dá. Eu fiz um trabalho recentemente num imóvel de R$1.200.000 e eu abri um plantão. E passou um casal lá e fez uma fichinha e falou assim, a casa é minha. E mandou que me chamasse. E a pessoa me chamou, fui até lá, olha, eu vou ficar com a casa. Eu olhei assim, falei, puxa vida, o senhor já fez um simulado? Não, filho, eu tenho um pouco de recurso aí, eu vou comprar a casa. E eu falei, mas, essa casa é 1.200.000, quanto o senhor tem de entrada? Eu tenho R$10.000. E ele não tinha noção, é um caso à parte. Então, gente, normalmente é 20%, não foge a regra, depende de banco para 20%, 30% de entrada e o restante... É o aporte, né? É o aporte, que pode ser o fundo de garantia, que pode ser o recurso próprio, a venda do seu carro, e o restante ele vai buscar, junto ao sistema financeiro de habitação. Ronel, me fala uma coisa. O que você diria hoje, de que forma você orientaria hoje um corretor que está iniciando no mercado? O que você falaria para ele? Essa pergunta é bastante cabível e eu diria o seguinte, você que me ouve, você que tem a pretensão de ser corretor, não dá para ficar um pé no barco e um pé no outro. Corretor, o profissional de vendas, corretor, tem que ser corretor. Então ele tem que se aprimorar, ele tem que estudar. Mas de novo essa fala de estudar, tem que estudar, é o estudar-se. É aprimorar a sua fala, é aprimorar a sua postura, é aprimorar a sua indumentária. Eu não sei se você chegou a falar no início, eu nesse caminho todo, eu fui me especializar em palestras motivacionais. Hoje a gente tornou-se um palestrante de oratória, de correção. E o profissional que está do outro lado espera tudo isso da gente. Então, quando eu tenho algumas ferramentas, a pessoa cria uma empatia maior conosco. Então, quando eu crio empatia, tudo torna-se mais fácil. E aí, alicerçado a uma informação do departamento jurídico, de um bom cartório, de um agente financeiro, a coisa fica mais fácil para transcorrer. É verdade. Isso aí é muito importante porque o corretor de imóvel faz parte do crescimento e do desenvolvimento da cidade. Ronel, fala para mim, parceria é muito importante hoje no nosso mercado, né? Eu quero aproveitar esse seu programa para te parabenizar. Eu já parabenizei pelo programa. Você, há um tempo atrás, criou via online, WhatsApp, um grupo de parceiros. E eu tenho certeza, porque eu acompanho, quantos negócios não foram feitos por causa da parceria. É o que eu falava há pouco. Não dá, a coisa mudou.
E é mais interessante fazer o tal do 50 e todo mundo ganhar e no final do mês as contas estão pagas, do que você ficar com aquele famoso cliente de manga de colete, né? Ah, é meu, até um é a minha imóvel oportunidade, vendável, né? Com um imóvel de e fica valor. segurando e não vende. E aí outro vai lá e vende e o cara fica bravo. Então, eu tenho certeza que hoje a palavra-chave é parceria. Legal. Estamos chegando ao fim de mais um programa Mercado Imobiliário. Eu gostaria de agradecer aos meus patrocinadores, né, a qual confiaram neste projeto e que a TV Guarulhos me abriu esse espaço que foi muito importante para a gente, tá? Muito obrigado a todos. Até breve e uma ótima semana.